A tendência é que o Goiás não contrate muita gente agora, não. A tendência é que o Goiás não contrate muitos jogadores, né? Talvez nem mais contratações cheguem. O Mancini quer observar alguns jogadores que estavam escanteados e tal, acredita no elenco atual. Eu fico preocupado com essa informação. Maestro Tim, esse elenco atual do Goiás dá conta de começar bem a Série B do Campeonato Brasileiro ou precisa de contratações pra ontem, maestro? Eu acho arriscado não ter contratações nessa janela agora que está aberta, né, dos estaduais. Até porque esse time não deu resposta até agora no ano de 2025. Aí vai ficar muito essa situação, e a gente tá falando aqui até de certa forma repetindo demais, mas fica em cima do trabalho do Mancini. Agora, e se não der certo? E se o Mancini também não conseguir? Então sempre você tem que olhar os dois lados. Então é bom você procurar melhorar o seu elenco enquanto é tempo. Não pode aqui esperar, vamos esperar que esse elenco atual vai dar uma resposta, porque se não der, no meio do ano a gente vai e corre atrás das contratações, aí acaba perdendo tempo, e a gente sabe o quanto isso é perigoso num Campeonato Brasileiro de Série B. Eu vejo que o Mancini, a tendência é que ele consiga recuperar alguns jogadores aí, principalmente aqueles que já conseguiram mostrar um bom futebol quando ele esteve aqui o ano passado. Eu imagino ele voltando para o time titular jogadores como o Gava, como o próprio Lucas Ribeiro, como o próprio Marcão assumindo novamente a titularidade ali de primeiro volante. Agora, os jogadores têm que realmente conseguir mostrar uma qualidade maior, um futebol maior, e precisa ser imediato, porque nesse jogo de sexta-feira já vai ter essa cobrança. O torcedor vai animado para a Serrinha, tá muito esperançoso no trabalho do Mancini, mas eu vejo que quanto mais você ter um elenco qualificado, melhor é para o treinador, automaticamente você corre menos riscos. E o Goiás, para mim, nesse momento, não pode correr muito risco. Não pode ficar apostando em jogadores que não deram certo até agora, que daqui a pouco o Mancini vai fazer quase que um trabalho de milagre e fazer o cara jogar. Tomara que ele consiga recuperar jogadores que a gente sabe que tem condição de jogar muito mais. Mas, no caso do Lucas Andrino, diretor de futebol, eu ficaria atento no mercado e traria sim reforços, principalmente para a parte ofensiva. Meus amigos, eu tô preocupado com essa informação do André Rodrigues, viu? Assim, se bem que o Matheus semana passada falou que o Mancini era milagreiro, né? Aí se ele fizer esses jogadores atuais do Goiás jogarem, meu amigo, aí o Papa João Paulo II, que já até faleceu, né? O atual Léo Francisco, Papa Francisco, Bergoglio, que foi, inclusive, o arcebispo lá de Buenos Aires, foi lá na igreja dele e tal, tem uma história bonita, bacana, um grande católico. Pega o Mancini e coloca como santo, meu amigo, porque aí, de fato, o cara é bom de serviço mesmo. Brenner Herculano, Zé Hugo, aquele rapaz lá, aquele meio campista que tá até machucado, o Regis, aqueles laterais ruins que o Goiás contratou, Matheus Carvalho. O Goiás não tá brincando nesse começo de Série B ao não contratar jogadores não, Matheus. Eu tô preocupado, Matheus. Eu acho que falta peças pontuais. Eu venho falando isso já há um bom tempo, né? O Jean Lopes mesmo, que é um doido, ele falou que precisava de quase um elenco inteiro. Muito doido. Pois é. Ele não é pouco doido, não, é muito doido. Pra mim não, pra mim são contratações pontuais. Eu entendo que o campeonato goiano para o Goiás foi muito ruim, mas o Goiás ele já tem um elenco grande, né? Se eu não me engano, são 35 jogadores, algo assim. 2 saíram, né? Edson Carioca e Edu, 2 atacantes. A situação do Edu, eu confio demais no futebol do Edu, só que aquela situação dele com alguns torcedores, aquilo ali pra mim acaba o casamento fácil. Eu acho que a partir do momento que o jogador entra na pilha do torcedor, cara, o torcedor é emoção, aí não tem mais clima. Então, confio no futebol dele, mas no ambiente que tava muito ruim. Mas eu acho que o Goiás ele tem que fazer contratações pontuais, né? Aquela situação do Anselmo e do Carlos Eduardo, cara, se der certo esses 2 jogadores, seria excelente. Seria excelente, porque o Goiás tem uma zaga boa. O meio-campo do Goiás é um meio-campo interessante. Não tem um camisa 10, né? Mas eu vejo que o Goiás ele tem totais condições de fazer uma grande Série B. Eu tava até conversando com o Lindomar agora há pouco. Falei, Lindomar, se a gente for comemorar a situação do acesso, ele que torce pro Goiás, eu acho que você vai comemorar antes de mim. Porque eu confio muito no elenco do Goiás, eu acho que o Wagner Mancini é um baita treinador, não é à toa que ele fez uma campanha excelente num curto espaço de tempo no ano passado. O Goiás tem um grande goleiro,
que ao meu ver foi o goleiro do Campeonato Goiano. Então, assim, eu não vou ficar analisando o Goiás dentro daquilo que fez apenas no Campeonato Goiano. O jogador ele tem que ter uma nova oportunidade com um outro treinador, com uma nova filosofia de trabalho. Mas é arriscado, Matheus. O Vila mesmo, quando quase subiu para a Série A, ele ficou em qual colocação no Campeonato Goiano? Acho que na quinta ou na sexta, Na mesma da do Goiás. Ele foi eliminado aquele ano nas quartas de final. Nas quartas. Mas aí teve os reforços. Chegou os meninos que estão hoje, que chegaram ano passado também, né? O Cristiano, o Igor Henrique. Sim. Isso que a gente não vê no Goiás nesse momento. Só que nenhum desses jogadores, eles começaram jogando. Vocês concordam comigo? A maioria começou. Não foi. Não, ele teve uma mudança de posicionamento, tanto que ele vai naquele 4-2-4, com o Caio Dantas. Tudo, né? Pessoa de posição, de função. Exatamente. Então, assim, o time, o 11 em campo, era basicamente aquele do Campeonato Goiano. Aí a gente ficava martelando. Qual que era o nome do treinador? Claudinei Oliveira. O Claudinei, coloca o Igor Henrique, o cara tá entrando bem no segundo tempo, coloca o Cristiano. Então, assim, foi uma situação de adaptação depois. Mas o time que começou o Brasileirão da Série B foi o mesmo que foi eliminado. Então eu acredito muito no elenco do Goiás. Eu acho que o Wagner Mancini ele chega com uma moral gigantesca dentro daquilo que ele fez no ano passado e pelo que o Goiás apresentou no Campeonato Goiano. Então eu não temo pelo Goiás na competição. Agora, gente, são 12h24 da tarde, 261 likes, hein? Faltando 39 para 300. Nossa meta hoje 500 likes. Faça a sua parte e deixe o teu like agora. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Com a Vedacil você tem a solução mais rápida do mercado brasileiro. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Toledo Esportes eleve seu jogo. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. TB3 Jardim América. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. E operação de vendas Saga Volkswagen, com condições exclusivas para você trocar de carro. Venha para a Saga Volkswagen. Ô, Gerdezer Paulo, tem coisas na vida que a gente meio que já sabe o caminho, né? Eu concordo aqui com alguma coisa que o Matheus falou, mas não com o todo do comentário dele. Porque a gente tá falando aqui de um time que não deu conta do Campeonato Goiano. Campeonato Goiano. E o Campeonato Goiano é muito, muito, muito pior do que a Série B do Campeonato Brasileiro. E outros jogadores que inclusive já foram testados na própria competição não deram conta. Regis não deu conta, os zagueiros do Goiás deram conta assim da Série B. Brenner Herculano não deu conta. E outros jogadores a gente sabe que não darão conta, porque não tem qualidade. E aí o Goiás adota uma estratégia de não contratação nesse começo da competição. O que você vê aí dessa estratégia do Goiás? Como que você analisa essa estratégia? É um risco muito grande o Goiás começar a Série B com um time que fracassou no Campeonato Goiano, meu querido Gerdezer Paulo? 12h25. É um risco. Eu acho que o Goiás não precisava de uma revolução, 15 jogadores, 13 jogadores, mas há peças pontuais que o Goiás precisa. Eu cito, por exemplo, um meia e um centroavante. E são jogadores que decidem jogos, são jogadores que mudam a sua história dentro do jogo, dentro do campeonato. Às vezes você tem ali um centroavante que o jogo que vai ficar 0-0 fica 1-0. Você tem um meia que com um passe ele muda uma derrota para um empate. São os jogadores decisivos. E o Goiás não tem jogadores decisivos. Quem são os jogadores decisivos do Goiás? O Tadeu. O Tadeu é o jogador decisivo do Goiás. Não só no gol, também na linha. Hoje o Tadeu é o melhor atacante do Goiás. Ele é o jogador mais confiável no setor ofensivo, é o Tadeu, mesmo indo apenas lá para cobrar os pênaltis. Mas ele ainda é o mais qualificado para isso, tanto que ele é artilheiro da equipe. O Tadeu é artilheiro do Goiás. O Goiás que historicamente sempre teve grandes noves, grandes jogadores que fizeram muitos gols com a camisa do Goiás, hoje o seu goleiro é artilheiro. Ah, mas ele bate todos os pênaltis. Não importa, cara. Nós estamos saindo de um campeonato goiano onde nós não tivemos um atacante do Goiás que fez 3 gols no campeonato. Então, assim, é um desempenho sofrível. Então, pelo menos um meia e um centroavante, eu penso que o Goiás deveria trazer para esse início da Série B, para não trazer assim, mais nada, pelo menos esses 2 jogadores. A atitude de entrar com o mesmo time que jogou o campeonato goiano, ela é sim arriscada. Porque um início ruim, normalmente ele compromete para você o restante da competição, porque nós estamos falando de uma competição acumulativa. E o Goiás, já houve momentos da Série B que o Goiás entrava na Série B, o Goiás era um destacado na Série B. Tem aquelas bolinhas, já viu as bolinhas? Aí tem a bolinha pequena, a bolinha média, a bolinha grande. O Goiás era uma bolinha grande na Série B. Hoje o Goiás é mais uma bolinha na Série B. O Goiás é uma bolinha comum dentro da Série B. O que o Goiás ainda tem de diferencial
é a parte financeira em relação à maioria dos adversários. Porém, o Goiás não tem conseguido fazer diferença com essa parte financeira. Não fez no ano passado na Série B, não fez nesse ano no Campeonato Goiano. Então, o dinheiro do Goiás, ele é mais, mas ele não tem transformado um time em um time de mais qualidade. Isso é fato, né? E assim, que é um risco, gente, é um risco, hein? É um risco. E um detalhe que eu vou contar para vocês agora, 12h28 da tarde, ela está de volta. Promoção e material para escritório da Papelaria Tributária. Tudo em material para escritório escolar e informática. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. A gigante do Centro-Oeste brasileiro, a Center Pisos, ela tá arrebentando neste mês de março, né? Arrebentou no mês de março e tá começando com tudo também o mês de abril. Atenção para essa oferta arrasadora. Porcelanato Extra Delta 1,20 por 1,20, tamanho gigantesco, apenas R$ 56,89 o metro, gente. A Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Link Telecom 100% fibra, 100% goiana. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. A Provel, 11 anos oferecendo a você a confiança de uma proteção veicular de verdade. E precisou de peças? Alternativa Autopeças, ligue agora. 3280-8383. Vai deixando o like, vai deixando o like. O Marcelo Vieira dos Santos tá ligado com a gente. O Goiás é um time candidato ao rebaixamento? De jeito nenhum, Marcelo. De forma alguma. O Goiás, pra mim, disputa acesso. Cristiano Oliveira também tá ligado, ninguém aqui é bobo. O Goiás precisa contratar jogadores. Elcione Afonso, boa tarde, Thiago. Acho que o Vila Nova é favorito por estar com ritmo de jogo. Curitiba não tem isso. E acaba pesando muito em estreias. Rômulo Leal também tá ligado. O Goiás quer pra Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Sandro, 45 ingressos vendidos para Paysandu e Goiás aqui em Belém. Um abraço também pro nosso amigo Paulo Arruda. Também tá ligado aqui no canal do YouTube. Você tem essa informação, Matheus? De 45 ingressos pro jogo da ida? Lá no estádio Mangueirão, final da Copa Verde? Cara, eu não sei não. Ontem mesmo o público foi baixíssimo, né? Não deu nem 10 mil pessoas ontem. 10 mil. E assim, 10 ou 12. Metade foi gratuidade. É. O jogo é dia 9, né? O jogo é quarta-feira da semana que vem. É, dia 9. Uma semana ainda pro jogo. Seria... E permanece em televisão, viu? Seria muitos ingressos realmente. Se tiver já esgotado essa carga de 45 mil ingressos, seria um feito gigantesco. Agora, falando do Goiás, Thiago, eu vejo assim, além dessas posições que o Gerli e o Matheus colocaram... Você tá com quem desse lado? O Matheus tem uma posição, mas o estudioso tem outra. Você fica com quem? Você fecha com quem? Pra mim é muito arriscado. Risco ou não é? Pra mim é arriscado. Você não buscar alguns jogadores pontuais aí, pra você ver. Por exemplo, na lateral esquerda hoje, o Goiás tem o Lucas Lovati. Quem que é o reserva do Lovati? Seria o DG novamente? Vai apostar no DG de novo? Essa questão do Regis, até quando a gente vai esperar que o Regis vai ser o meia que o Goiás tá precisando? Ou vai apostar no Vitinho, que não conseguiu jogar bem no Campeonato Goiano? Eu até imagino que o Mancini vai colocar o Gava mais uma vez ali para tentar fazer esse meia aí de articulação, de criação. A parte ofensiva precisa de trazer pelo menos mais um bom atacante aí para você não correr risco. Eu vejo assim, tudo que o Goiás mostrou até agora, na temporada de 2025, permanecer com o mesmo elenco, sem trazer peças pontuais, e aí eu concordo plenamente com o Gerli, não é fazer uma reformulação gigantesca, igual a gente normalmente alguns clubes fazem no final do ano, sai 10, 15 jogadores para trazer mais 10, 15 jogadores, não. São 3, 4 contratações aí pontuais para que você não corra esse risco de ficar esperando, contando com jogadores que estão aí há algum tempo e até agora não mostraram nada. Aí, de repente, eles vão, do nada, vai começar a jogar no Campeonato Brasileiro. Não conseguiram jogar bem na Copa Verde, não conseguiram jogar bem no Goiano. No ano passado, muitos que estão aí não conseguiram jogar nesse próprio Brasileiro. Então, eu acho muito arriscado você não buscar essas peças pontuais, pelo menos aí 3, 4 contratações. E esse negócio de pontual também, eu tô uma raiva dessa palavra em futebol. O que é uma contratação pontual? Que chega no horário no treinamento? No jogo? Mas eu acabei de citar a situação do Anselmo Ramon e do Carlos Eduardo. Não, seriam 2 jogadores importantes. Não. Só que assim, quem te garante que eles serão pontuais no decorrer do campeonato? Não, mas porque o Galhardo... eu jogo aqui na tua cara agora. Não. O Thiago Galhardo do ano passado foi uma contratação elogiadíssima por todo mundo. Mas é isso que a gente fala de pontual. Torcida do Goiás encheu o aeroporto de Santa Genoveva e foi pontual aonde? Eu particularmente... Foi uma péssima contratação. Entendo de contratação pontual quando o clube traz um jogador que quando ele chega aqui, a gente fala, não, esse cara vai ser titular. Agora, se ele vai jogar ou não, aí é outra situação. O Galhardo, ano passado, chegou com uma contratação pontual. Muitos, aqui o único que não acreditava no Galhardo
no Galhardo é o seu Geliesa. O Geliesa, desde quando o Galhardo foi contratado, ele falou da fragilidade emocional. Foi o único. Foi o único que a gente tem que dar os créditos pro Geliesa, sem dúvida quase chorei ao vivo aqui. Mas ele chegou com uma contratação pontual, tanto que o torcedor esmeraldino foi lá no aeroporto recebê-lo. Ele chegou com esse status realmente de ser o grande jogador da Série B para carregar o Goiás para a Série A. Ele chegou com esse status de contratação. E foi uma decepção. Pontual. E foi uma decepção. Agora, o que a gente fala de pontual é isso. Você buscar jogadores que chegam realmente com essa situação de, vai chegar e vai ser titular. Então, o Anselmo Ramon e o Carlos Eduardo, que o Matheus citou aqui, hoje, até pela fragilidade do ataque do Goiás, chegariam com esse status. Ontem eu ouvi a Rádio Gazeta. Podem não dar certo, né? Pode não jogar, mas chegariam com esse status. Ontem eu vi a Rádio Gazeta, mais estudioso. E, de novo, o gestor de futebol deu até uma entrevista, pegou até o nome dele aqui depois. Ele falou que, de fato, chegou uma proposta do Goiás pelo Anselmo Ramon e que o Anselmo Ramon só sai com o pagamento da multa, R$6 milhões. O CRB nem conversa. E parece que o Anselmo Ramon gostou da proposta do Goiás e queria vir aqui para Goiânia, pro Goiás, pra Serrinha. Só que o CRB já bateu o pé. Só sai com o pagamento da multa integral. Isso é muito relativo. Qual que é o maior dirigente do futebol goiano? Adson Batista. O Adson Batista. O Adson mesmo fala, cara, aí eu vou ficar com um jogador insatisfeito aqui, o cara não vai render o que eu Você tá falando do Ronaldo, né? Não, ele já falou isso várias vezes. Teve o Edson Carioca, o Edson Felipe. Não, mas esse daí forçou gostoso a barra, né? Tanto saiu, que ele não veste a camisa do atleta nunca mais. Mas saiu. Fez sacanagem com o Atlético. Quando o jogador não quer ficar... Não quer, cara, não adianta. Então, assim, é ruim, né? Pela situação do profissional de jogador, eu acho ruim isso. Eu acho que ele tem que ser comprometido com aquilo que ele assinou, né? Mas... o CRB bater o pé e falar que só sai com a multa de 6 milhões, eu não acredito. Mas tem contrato, né, Matheus? Tem contrato. Tem contrato, Thiago. Mas e se algum jogador que estivesse fazendo isso com o Vila Nova, Goiás ou Atlético, a gente estaria aqui sentando o burralho, ok? Então não é correto. Mas tem contrato, tem que respeitar o contrato. O Thiago tá prestando atenção no que eu tô falando. Não, eu ouvi o que você falou. O que ele tá falando vai depender da postura do Anselmo. Claro, aí. Como que o Anselmo vai forçar pra vir? Ou ele vai ficar assim, não, se pagar a multa eu vou. A proposta pra mim é interessante, mas ele vai ser, vamos dizer que, profissional? Eu só saio, não vou forçar uma saída do CRB. Eu não vejo ele forçando também, não. Mas o estudioso pediu a palavra, faça parte do canal do YouTube Rádio Band.